Então, vamos lá. A gente está falando sobre as 48 ferramentas, 48 Kinyanei Torá, as 48 formas, ferramentas de adquirir Torá. E a ferramenta número 33 é talvez uma das ferramentas mais importantes para o nosso crescimento, que é o Revetatohachot. A pessoa amar as repreensões, a pessoa amar as críticas. Então, o que quer dizer a gente amar as críticas? Tem dois sentidos, para a gente amar as críticas, mas a gente tem que ser muito cuidadoso aqui nesse ponto. Tanto a gente tem que amar fazer críticas para os outros, depois a gente tem que entrar o cuidado que a gente tem que ter para fazer crítica para alguém, quanto o amor por receber críticas. Amar fazer crítica, todo mundo ama, não precisa de muito trabalho espiritual para amar fazer críticas. O que sim precisa para saber fazer críticas e dar repreensões da maneira correta. Isso é realmente muito difícil, é de verdade uma arte a pessoa conseguir fazer uma crítica com o propósito verdadeiro da crítica, que é ajudar a outra pessoa a melhorar, a crescer espiritualmente. Isso é uma arte que pouca gente domina de verdade, como fazer essa crítica de uma maneira construtiva. Então, o ponto aqui, existe uma mitzvah da Torá. Vamos primeiro do lado de uma das ferramentas para adquirir Torá, é a preocupação com o próximo. Então, uma das mitzvot que a Torá fala é o reach torria retamiterra. A gente tem uma obrigação da Torá de repreender uma pessoa que você vê a pessoa fazendo uma coisa errada. Se a gente vê pessoas fazendo coisas erradas e a gente não faz nada, a gente não toma nenhuma atitude, então isso é considerado uma omissão de socorro espiritual. Então, da mesma maneira que até pela lei é um crime a omissão de socorro, você vê alguém que está se afogando, alguém que está com algum risco de vida, e você não se importa com a pessoa, então isso é um crime. Da mesma maneira também espiritualmente, você vê alguém precisando de ajuda, alguém, toda vez que alguém está fazendo uma transgressão, em última instância ela está afogando a alma dela, ela está entrando em um risco espiritual e colocando não só a vida material, mas principalmente a vida eterna, ela está colocando em risco. E a gente ficar assistindo alguém colocar a vida eterna em risco, então isso, além de ser uma crueldade, a gente está deixando de se importar de verdade com os outros. Então, é por isso que vem a Torá e fala o reach torria retamiterra, mitzvah da Torá, de fazer uma crítica, de dar uma bronca quando a pessoa enxergar o outro fazendo alguma coisa errada. Mas aonde está a grande arte disso? Na continuação do Passuk, velot lavret, mais que a transgressão não caia sobre você. Então tem que tomar cuidado como a gente vai fazer para fazer essa crítica sem machucar a pessoa. E a principal receita é só faz uma crítica se você sente que ela vem do lado do amor, do lado de se importar com os outros e não porque está te incomodando. Se a gente for procurar na nossa vida, talvez 99% das críticas que a gente já fez na vida foi porque estava me incomodando. Quer dizer, não é a preocupação com o próximo, é a preocupação comigo mesmo, vem do nosso lado do egoísmo, e isso é muito negativo. O que isso tem a ver com adquirir Torá? A Torá, como a gente já falou, ela foi entregue para Klal Israel, para o povo judeu. E para poder receber a Torá de Hashem, eu tenho que fazer parte de Am Israel. Então, a única maneira de fazer parte de Am Israel é realmente se importando com cada Yehudi, a gente se sentir um grupo, e esse grupo, Bezrat Hashem, vai receber a Torá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem o lado de fazer a mitzvah, de fazer a crítica, mas sempre de uma maneira com amor, com cuidado, sabendo que toda crítica, ela dói, ela machuca, e não é fácil para ninguém. Eu conheço pouquíssimas pessoas no mundo que ficam felizes em receber uma crítica. Então, a gente tem que saber que, normalmente, as críticas, elas doem. Agora, o outro lado é, se a gente quer crescer de verdade na vida, se algum dia a gente quer ter uma Torá verdadeira, a gente quer trabalhar os nossos traços de caráter, esse é um dos fundamentos principais. Por quê? Porque Shlomo Melech já ensinou para a gente que todo ser humano é reto aos seus olhos.
Ninguém nunca erra, ninguém, é sempre os outros que erraram, é sempre o outro que não sabe, que fez da maneira incorreta. A gente, Baruch Hashem, está sempre certo, nunca ninguém erra nada. É muito difícil a gente realmente assumir. Óbvio que tem situações que é impossível a pessoa não assumir o erro dela, mas, em geral, a gente tem uma tendência, isso até a psicologia explica como o chamado a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Normalmente, toda vez que eu assumo que eu fiz uma coisa errada, isso automaticamente diminui o meu ego. E a gente não quer o nosso ego diminuído. Então, a gente tem uma proteção natural, que é chamada dissonância cognitiva. A gente não quer enxergar as coisas óbvias. Para quê? Para proteger o nosso ego. Então, os nossos sábios trazem um exemplo interessante. Você acabou de sair de uma loja, você juntou anos, você juntou dinheiro, porque você queria comprar o melhor carro. Então, você decidiu que você quer comprar um Mercedes e sai da loja com o seu Mercedes depois de anos de investimento e você dá de cara com uma placa, com outdoor, escrito BMW, considerado o melhor carro do ano. Então, você tem duas maneiras de olhar para essa placa. A gente pode olhar, da primeira maneira é a maneira mais óbvia. Fiz a escolha errada. Eu pesquisei, mas talvez não pesquisei tudo que eu poderia. Eu comprei o segundo melhor, não o melhor de todos. Isso é uma maneira. Tem uma outra maneira de olhar essa placa como isso é uma propaganda enganosa, é propaganda paga, é mentira, isso, certeza que eu comprei o melhor. Naturalmente, o ser humano, ele quer proteger o ego dele. A gente nunca quer estar errado. Então, é muito difícil e realmente é um trabalho muito grande que a gente precisa fazer para assumir os nossos erros. E uma das maneiras é justamente trabalhando nesse lado de Ohev et HaTorahot, a gente amar as críticas, e assim ensina o Shlomo Meller, se você repreender um sábio, ele vai te amar, significa, olha que incrível, qual é a definição do rei Salomão, o mais sábio de todos os homens? Quem é a pessoa sábia? Aquele que ama a pessoa que critica ela, porque todo mundo sabe que a única maneira da gente enxergar os nossos erros é quando alguém de fora, que não tem os nossos subornos, né, que não tem todo esse problema que a gente falou da dissonância cognitiva, quando alguém de fora vem chamar a nossa atenção. Então, quem quer crescer de verdade, ele ama as críticas, ele vai correr atrás, ele vai até pedir. Tem uma história do Gaon Mivilna. A gente sabe que se ele é chamado de Gaon, Gaon é um gigante. As pessoas chamavam ele de Gaon. Não é ele se autodenominou o Gaon de Vilna. Vilna é o nome da cidade dele e Gaon é a forma que as pessoas se referiam a ele pela grandeza dele. Ele sabia toda a Torá de cor, de lendo normal a Torá e de trás para frente. Ele podia falar a Torá de cor de trás para frente. Isso é o nível de domínio que ele tem da Torá. Também a gente sabe muitas histórias de todo o cuidado que ele tem, Ben Adam Lechaveró, com as outras pessoas. Mesmo assim, contam que uma vez ele encontrou Magid Miduvno e ele pediu para o Magid Miduvno, era outro grande sábio da época, e falou, por favor, me faz uma crítica. O que eu quero que você me aponte algum defeito que você enxergue em mim. Isso não é qualquer um que consegue fazer. A gente, infelizmente, hoje em dia, mal e mal consegue conhecer nossas qualidades, muito menos a gente conhece os nossos defeitos. Então, a pessoa que ele quer crescer, ele ama o crescimento, ele ama a espiritualidade. Quando alguém vier fazer uma crítica para ele, ele deveria abraçar a pessoa. Uau, obrigado, olha, cola cavod, obrigado que você está me ajudando. Aí vem aquela pergunta que sempre me perguntam nas aulas, mas e se a pessoa que está vindo fazer a crítica é aquela pessoa que não tem moral nenhuma para vir falar comigo? Então, com certeza, eu tenho certeza que muita gente pensou nisso quando a gente fala das críticas. E se a crítica vem de alguém que não tem moral para me fazer essa crítica, alguém que faz o mesmo erro e ele vem me criticar nesse erro. Mesmo assim, é um presente que a Hashem está mandando para a gente. Quando alguém vem fazer uma crítica, normalmente é uma mensagem de Hashem diretamente para a gente. Em alguma área, a gente tem que trabalhar. E o que importa se esse mensageiro que está vindo me dá essa mensagem divina? É alguém que tem moral ou não tem moral? Não importa. É uma oportunidade
de eu consertar algum traço de caráter, alguma coisa na minha conduta, eu tenho que agradecer, eu tinha que dar um abraço. Então, Shlomo Amelech fala, se você repreender um sábio, ele vai te amar, ele vai gostar de você para o resto da vida, mas se você criticar um palhaço, ele vai te odiar. Então, essa é a definição do Shlomo Amelech, quem é o Chacham e quem é o Leitzan, quem é o sábio, quem é o palhaço. O sábio é aquele que ama consertar tudo que ele pode consertar, ele agradece todas as críticas, que são uma forma dele consertar os erros dele na vida. E o contrário, tem aquele que ele é o Leitzan, ele é considerado palhaço, ele nunca vai crescer espiritualmente, porque quando alguém vem criticar, ele vai odiar a pessoa, ele não vai escutar. Então, isso vale para quando a gente escuta uma crítica de outras pessoas, e assim o Rav Munk fala também para a gente não dar coice nas broncas que a gente recebe do nosso Rav. Nem sempre é fácil escutar uma crítica, escutar uma bronca, mas a gente tem que saber que Bezrat Hashem, através das críticas, principalmente quando o Rav está fazendo uma crítica, então esse Rav está vindo dentro de um contexto de Torá e também com sensibilidade. Então a gente tem que estar muito atento quando a gente escuta críticas para saber escutar e, mais do que isso, a gente tentar se alegrar. Uma das explicações, olha que impressionante, a gente está no número 33, né, das 48 ferramentas, e a gente falou que o costume, antigamente, era cada dia as pessoas elas trabalharem algum das 48 ferramentas entre Pesach e Shavuot, para poder receber a Torá. A gente falou da morte dos alunos do Rabi Akiva. Quando eles pararam de morrer, em Lag Baomer. O que é Lag Baomer? Lamed Gimel, o dia 33. Olha que impressionante, o dia 33 é o dia que eles estudaram justamente essa ferramenta de amar as críticas. Então, pode ser que nesse dia, Baruch Hashem, eles entenderam, aqueles poucos remanescentes, eles entenderam o erro que eles estavam fazendo e Baruch Hashem, eles conseguiram consertar. Então, olha que ferramenta incrível para a gente conseguir se melhorar, para a gente conseguir realmente crescer. Então, a gente tem que saber, por um lado, ter amor a fazer críticas, mas, de novo, crítica com amor, crítica construtiva, crítica pensando no bem do outro. Tem uma outra forma de entender o que o Shlomo Amelech falou. Se você der uma bronca num sábio, ele vai te amar. O que significa isso? Se você der uma bronca em alguém e a tua forma de dar bronca, você não diminui a pessoa, ao contrário, você eleva a pessoa, você mostra que a pessoa é especial e que não está combinando com ela fazer esse tipo de atitude, esse tipo de erro, então essa pessoa vai te amar, você está tratando ela como sábio. Então, o Rav Twersky, ele conta muito bonito, quando ele era pequeno, como que o pai dele dava uma bronca nele, fazia uma crítica para ele, o pai dele falava para ele, não combina com você, você é muito grande para essa verá tão pequena, não cabe em você essa verá pequena, quer dizer, mostrava para ele o quanto ele era especial, o quanto ele era grande, e mesmo a Torá também faz isso com a gente, no meio das Torahot, quando a Torá ela está dando uma bronca no povo judeu, quando o povo judeu se desviar do caminho e está falando coisas terríveis, que infelizmente já aconteceram muitas vezes na história do povo judeu. De repente, a Torá ela interrompe as Torahot, essa bronca, essa repreensão de Deus no povo judeu, e fala, e eu vou lembrar do meu pacto com o Yaakov, com o Yitzhak, com o Avraham, e eu vou lembrar da terra de Israel. O que tem a ver é esse passuk, falando de Avraham, Yitzhak e Yaakov, com as broncas que Hashem está dando. Os nossos sábios explicam que Deus está falando. Não esqueçam que vocês são príncipes, vocês são descendentes de Avraham, Yitzhak, Yaakov, e todos os erros que estão escritos aqui nessa paraxá não combinam com vocês, vocês são muito grandes para fazer erros tão pequenos. Quando, através da tua bronca, você transforma a pessoa em alguém sábio, essa pessoa vai te amar. Mas se Deus me livre, através da tua bronca, você transforma a pessoa num palhaço, essa pessoa vai te odiar para o resto da vida, porque você diminuiu ela. Então, mesmo quando a gente dá uma bronca, nunca tem que ser com a intenção de diminuir, com a intenção de machucar, de deixar alguém chateado, porque aquele que trata dessa maneira
o seu companheiro. A gente já viu o final do Pasuk, Velot Salafret, que a transgressão não caia sobre você. Se você machucar essa pessoa, a transgressão agora vai recair sobre aquele que, infelizmente, não deu a bronca da maneira correta e não só não cumpriu a mitzvah, como também ele fez uma transgressão. Essa foi a ferramenta 33. Vamos para a ferramenta 34, o mitrahek mina kavod. Também a gente vê que gira em torno muito a aquisição da Torá com se afaste do kavod, se afaste das honrarias, se afaste de querer receber louvores dos outros. Essa é a forma verdadeira da gente adquirir Torá. Tudo que a gente faz na vida, o nosso limud da Torá, o nosso estudo da Torá, o nosso cumprimento das mitzvot, tudo tem que ser Leshem Shamayim, tudo tem que ser em nome de Deus. Então, assim o Talmud fala, se você fizer muito ou pouco, não importa, cada um no seu nível, mas com a única condição que seja Leshem Shamayim, que seja em nome dos céus, em nome de Deus. Então, está escrito que um ato pequeno, feito com humildade, feito com coração, ele vale muito mais aos olhos de Hashem do que um ato grande, que é feito com orgulho, que é feito para aparecer. Então, todo o nosso estudo, todas as nossas mitzvot, elas têm que ser com a intenção de se afastar da honra e fazer Leshem Shamayim, fazer por Hashem. E olha que impressionante, existe uma mitzvah, é importante só trazer esse ponto, isso vale mais para grandes sábios de Torá. Baruch Hashem, a gente tem vários grandes sábios de Torá aqui no Brasil, em Eretz Israel. Temos uma geração aí de grandes Talmidei Chachamim, grandes sábios de Torá. Existe uma mitzvah, e isso é muito importante, quando um sábio de Torá ele entra numa sala, as pessoas precisam se levantar. Não é pelo kavod da pessoa, é pelo kavod da Torá que essa pessoa está carregando. Então, é costume da gente levantar, é muito importante a gente dar esse kavod para a Torá. Quando entra um Sefer Torá, todo mundo sabe que tem que levantar. Quando a gente abre o Aron HaKodesh e tira o Sefer lá de dentro, todo mundo que está na sinagoga precisa levantar. A mesma coisa quando entra um grande sábio de Torá, ele é, no fundo, ele é um Sefer Torá ambulante, né? Ele é uma Torá que caminha. Então, também a gente tem uma grande mitzvah de respeito à Torá, de respeito à grandeza desse Rav, de se levantar para ele. Então, olha o que o Rav Munk ele traz, que alguém que é grande em Torá, e ele sabe que as pessoas se levantam quando ele entra, ele tem que sempre tentar entrar pelos fundos da sinagoga, de uma maneira que as pessoas não perceberam que ele entrou, para as pessoas não se levantarem para ele. Por quê? Porque, imagina, né, um grande Rav, que toda vez que ele entra numa sinagoga, aquela sinagoga gigantesca de Eretz Israel, 200 pessoas se levantam para esse Rav, é difícil a pessoa não sentir kavod, né? Ele não sentir um pouquinho daquele orgulho de toda vez que ele entra, todo mundo se levanta para ele. Então, ele fala aqui que uma pessoa muito grande em Torá, ele tem que tomar cuidado para não se colocar em situações que as pessoas vão ter que se levantar para ele. Óbvio, se ele tem que entrar na sinagoga, ele não vai deixar de entrar porque as pessoas vão se levantar, mas mesmo alguém muito grande em Torá, que merece que as pessoas se levantem para ele, ele tem que fazer de tudo para evitar que as pessoas precisem se levantar para ele, ou ele chegar antes, para quando as pessoas entram na sinagoga, ele já vai estar lá na sinagoga, ou entrar de uma maneira que chame o mínimo de atenção para que as pessoas não tenham que levantar. Outro ponto de se afastar da honra, aqui que tem a ver com adquirir a Torá, a pessoa ela nunca vai estudar, ela nunca vai ser próximo de alguém que é alguém pequeno. Então, por isso que ensina para a gente o Pirkei Avot, Eis el Raham, quem é o grande sábio de verdade? Alomed Mikol Adam, aquele que consegue estudar de todas as pessoas, não importa se é alguém pequeno, se é alguém que não tem muita Torá, de todas as pessoas a gente pode aprender, principalmente com as experiências de vida que uma pessoa tem, a gente pode aprender muito com todo mundo. Então, Baruch Hashem, a gente tem que saber respeitar cada ser humano e, além do respeito pelo valor verdadeiro daquela pessoa, a gente tem que respeitar o que eu posso aprender com cada ser humano. Baruch Hashem, cada um é único, especial,
e tem muito para ensinar para a gente, mesmo que é uma pessoa pequena, mesmo que é uma pessoa com pouca sabedoria, mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente. Então, olha que interessante, de acordo com a Torá, uma pessoa idosa, a gente também tem que se levantar diante dela. Quando entra um senhor idoso, é impressionante, eu vejo muitas vezes, quando eu estou, por exemplo, estudando, estou numa tefilá na Mekor Hayim, tem, às vezes, 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, entra um senhor de idade, a sinagoga inteira se levanta para ele. Da mesma forma que as pessoas se levantam quando entra um grande rabino, quando entra o Rav Dishi, as pessoas também lá se levantam quando entra uma pessoa idosa. Mas peraí, talvez essa pessoa ela não é um grande estudioso de Torá. O Rav, a gente sabe que Baruch Hashem tem muita Torá, ele sabe, ele cumpre muitas mitzvot, por isso a gente se levanta. Mas esse senhor de idade, quem falou que ele sabe muita Torá, talvez ele não é um grande estudioso. Mesmo assim, esse ancião, ele tem um tipo de sabedoria chamado Zikná. Zikná vem de Zaké, né? Um ancião. A Zikná é experiência de vida. Não tem livro, não tem nada que a gente estude que ensine para a gente o que ensina a experiência de vida. Por isso que a gente se levanta diante dessa grande sabedoria que esse idoso tem, de conhecer muito sobre a vida por ter vivido. Então, a gente aprende de Moshe Rabbeinu, aquele que foge do kavod, no final das contas, ele vai receber o kavod pela Torá dele. Quer dizer, não tem ninguém na Torá mais humilde do que Moshe, e não teve ninguém que chegou num nível tão elevado de poder ir lá para o Shamaim. Ele subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias como um anjo recebendo a Torá. Tudo isso é pelo mérito, justamente, da humildade dele. Quer dizer, a pessoa que é humilde, Baruch Hashem, no final das contas, Deus vai dar para ele muita honra. Para entender qual que é o peso da honra, assim ensina para a gente o Pirkei Avot, 3 coisas tiram o homem do mundo. O que quer dizer tirar o homem do mundo? Desviam a pessoa do objetivo, do que ele veio fazer aqui no mundo, e mais do que tudo, a gente veio no mundo para ser feliz. Deus criou o mundo para dar para a gente alegria, para dar para a gente coisas boas, e tem 3 coisas que destroem toda a nossa busca por felicidade. Quais são as 3 coisas? A quiná, a inveja, a ta'avá, os desejos materiais, e a kavod, a honra. A busca pela honra não importa o que você tem. Quando você é uma pessoa que busca honra, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem na vida. A gente aprende isso de quem? De Aman. O Aman está escrito que todo mundo se levantava diante dele. Aonde o Aman vai, as pessoas se curvam para ele. Ele é o primeiro-ministro, ele é a segunda pessoa mais poderosa, só abaixo do Ahasverosh. Mas o Mordecai não se curva para ele. Acabou o dia dele, ele chega arrasado em casa, porque uma pessoa não se curvou para ele. Olha o que é o kavod da pessoa que está buscando sempre as honrarias. Então, essa pessoa, ela nunca vai ser feliz, ela nunca vai estar atrás dos objetivos verdadeiros da vida dele. E a gente tem o exemplo ao contrário, né? A gente falou de Moshe Rabbeinu, a Torá traz um outro exemplo impressionante. Shaul HaMelech foi o primeiro Melech Israel, primeiro rei escolhido do povo judeu, quer dizer, um cargo incrível que Deus colocou para ele, uma honra, né, de ser o rei e estar num palácio e todas as pessoas darem kavod para ele. Quando o Shmuel Hanavi, o Shmuel, o profeta, ele avisou para Shaul HaMelech que ele vai ser ungido como o novo rei de Israel. O que o Shaul HaMelech fez? Se escondeu. Ele fugiu do kavod. Então, esse é o verdadeiro Melech Israel. Esse é um rei de Israel. Ele foge do kavod, mesmo um kavod que ele merece. Um rei, a gente tem obrigação de honrar o rei. E está escrito que um rei é proibido dele perdoar uma falta de honra feita contra ele. É proibido, porque ele representa a Shema aqui no mundo. Então, ele merece esse kavod. E mesmo assim, mesmo que ele merece o kavod, a gente vê de Shaul HaMelech o quanto ele fugia do kavod, ele não quer mesmo um kavod que ele merece. Então, a pessoa que ele abre mão do kavod, ele não está preocupado com a honra dele. A gente também falou que aquele que é envergonhado, ele não aprende. Normalmente, por que a gente é envergonhado?
Por que a gente não quer perguntar as coisas, a gente não quer realmente levantar a mão, às vezes, no meio de uma aula, pela vergonha. Da onde vem essa vergonha? Essa vergonha normalmente vem do kavod. Parece, normalmente, a vergonha, ela sim é um traço muito positivo, é um traço que é inerente da alma de todo judeu, mas existe também a vergonha que é negativa. Quando a gente não quer perguntar alguma coisa, muitas vezes pode vir do kavod. Por que o kavod? Porque eu tenho vergonha que vão achar que eu não sou sábio. Como eu fico perguntando muito no meio das aulas, as pessoas vão achar que eu sou bobo, que eu sou estúpido, que eu sou um ignorante. Então, melhor não perguntar nada, é melhor ficar sem saber. Essa pessoa que tem esse tipo de vergonha, que é uma vergonha que, na verdade, vem do kavod, vem da honra. Então, essa pessoa nunca vai ter Torá de verdade, porque ele não tem coragem de perguntar, ele está sempre com vergonha o que os outros vão achar dele. Ele prefere ficar sem saber alguma coisa de Torá do que passar, entre aspas, essa vergonha das pessoas verem que ele não sabia alguma coisa que na cabeça dele é uma coisa simples. Então, nunca a gente pode ter vergonha de perguntar as coisas, a gente tem que perguntar, a gente tem que ter esse amor pelo conhecimento, mesmo que os outros pensem que a gente é ignorante. E daí, o que é mais importante? A gente saber Torá ou estar preocupado o que os outros vão pensar se a gente é ignorante ou não é ignorante? Então, a gente tem que fugir desse kavod e sempre tentar adquirir cada vez mais Torá. O número 35, a ferramenta 35 é Velo magis libo betalmudó, é a gente não inflar o coração com orgulho por causa dos nossos conhecimentos de Torá. Então, isso está muito conectado, né, com a ferramenta anterior. Então, a gente, mesmo dentro do coração, a gente não está nem falando aqui em termos de atitudes, né, de a pessoa se comportar de uma maneira grosseira, de uma maneira, né, altiva, como alguém que se acha melhor que todo mundo. Nem no teu coração, ele fala, Ló magis libó, nem no coração a pessoa pode sentir orgulho pelo limud da Torá, pelo estudo de Torá dele, principalmente porque a gente tem que lembrar que tudo que a gente estudar de Torá, tudo que a gente fizer de mitzvot, todo o resto que a gente fizer na vida, ele não vai chegar a uma gota no oceano do que a gente deveria ter feito. Então, você está se achando melhor que os outros, por quê? Porque, primeiro, você veio no mundo para isso, e segundo, o que você faz comparado com o que a gente poderia fazer é praticamente irrelevante. Então, a gente tem que ser, Bezrat Hashem, pessoas recatadas. A gente não pode correr para querer sempre saber Alahá, querer mostrar para todo mundo que a gente sabe. Então, eu vejo isso, é interessante. As crianças já têm esse lado, né? Às vezes eu faço uma pergunta em sala de aula para as crianças e aí eu vejo que todo mundo já quer levantar a mão para mostrar que ele sabe. E aí começa a vir todas aquelas pérolas, né? De você ver que é uma resposta não pensada, porque a criança queria mostrar para todo mundo que ela é a primeira, ela é a que mais sabe, e mesmo que ao contrário, ela está demonstrando o contrário disso. Com aquela resposta sem pé nem cabeça, ela está mostrando a falta de inteligência dela, não a inteligência. Então, a pessoa que ele não pode deixar, né, a pessoa que é humilde, que não deixa o orgulho dominar o coração dele, ele nunca é apressado para responder as coisas. Se o outro souber melhor que ele, deixa o outro responder, não tem problema nenhum. Então, tem até... Eu lembro na minha época de Yeshiva, era interessante, né? Que tem Baruch Hashem, tem alunos que já têm muitos anos, que realmente já são pessoas mais estudadas, e tem aqueles alunos que acabaram de chegar há 2, 3 meses na Yeshiva. Esses acham que já sabem tudo. Então, eu lembro o Mashgiach da Yeshiva que eu estudava, né? A pessoa que era o responsável pelo dia a dia, né, as coisas dos estudos, né, todos os problemas cotidianos. Uma vez ele me falou uma frase interessante. Ele falou: sempre que você quiser saber alguma lahá, você pergunta para esses alunos que acabaram de chegar neste vá, que já sabem tudo, e você pode com tranquilidade fazer o contrário do que eles falaram. Por quê? Porque a pessoa que acabou de chegar, ele acha que sabe tudo, mas no fundo ele ainda não sabe nada e vai falar ainda muita coisa errada. Então, a gente não pode ter orgulho do nosso estudo de Torá, a gente tem que ter recato também no nosso comportamento, para não estar sempre querendo se mostrar e mostrar que a gente sabe mais que todo mundo, principalmente porque aquele que acha, né, que
que demonstra nos atos dele que ele é uma pessoa arrogante, esse Deus odeia. Deus odeia a arrogância e não é para essa pessoa que Deus vai dar a sabedoria verdadeira dele. Então, a arrogância afasta completamente a nossa conexão espiritual com Hashem e a gente vai acabar saindo, se a gente for arrogante, a gente vai acabar saindo sem Torá nenhuma. Agora, o que sim, a gente precisa sempre estar bem preparado, sempre estudar bastante para poder saber responder as perguntas, para se preparar, para dar um shiur, para falar alguma coisa de Torá. A gente tem que estar sempre preocupado de estar muito bem preparado para quando a gente quer ensinar alguma coisa. E tem um lado, né, que é um medo positivo, o medo de errar. É bom o medo de errar, porque ajuda a gente a se preparar bem, ajuda a gente a tentar, quanto mais bem preparados a gente vai estar, então menos chance a gente tem de acabar tropeçando em algum erro. Esse foi a ferramenta número 35. A ferramenta número 36, a gente vai ver de novo, tá? A gente vê que essas midot, né, essas ferramentas, elas estão muito conectadas entre si. A número 36 é Ve'eino samer beorá. A pessoa não se alegra de ficar dando ordens, de ficar definindo a lahot, de ser a pessoa que vai decidir as coisas. Por quê? Porque assim falou Rav Munk, aquele que gosta de dar ordens, aquele que gosta de mostrar que ele sabe e ele é o chefe, ele é considerado um tolo, um rachá e um arrogante. Tudo que a gente falou anteriormente, né? De se afastar das honrarias, de não inflar o coração, achando que você é melhor que os outros, aqui é justamente o contrário, né? Aquele que gosta de dar ordem, que gosta de ser sempre a última palavra, o que ele falou tem que ser o que vai ser feito, e ele não aceita a opinião dos outros, esse é considerado um tolo, porque se ele tivesse Torá de verdade, ele saberia que não é essa maneira de se comportar. Então, a forma dele se comportar já mostra que ele não é um grande sábio de Torá, ele é um tolo, mas, além disso, ele é um rachá e é um arrogante, uma pessoa, um balgava, alguém que tem arrogância. Então, com certeza, isso não é alguma coisa positiva aos olhos de Hashem, mas isso se aplica quando tem alguém maior do que você. Quer dizer, você não tem que querer ser alguma coisa quando tem pessoas que são maiores que você naquele lugar. Mas e se não tem ninguém para fazer o que tem que ser feito? Então, por isso, nesse caso, o Pirkei Avot ensina para a gente Bemakom she'ein nashim tishtadel liot ish. Se você vê que ninguém vai fazer nada, vai lá e faz você. Então, isso é uma regra, né? A gente tem que ter humildade quando tem outras pessoas que são melhores que a gente e que podem fazer as coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ter a falsa humildade. Às vezes a humildade, ele vem também como Yetzer Hará. Então, quando que a humildade vem como Yetzer Hará? Por exemplo, quando a pessoa usa a humildade como desculpa para não fazer o que ele tem que fazer. Fala, não, eu sei que eu deveria fazer, mas eu sou uma pessoa muito humilde. Isso não é humildade. Se você precisa fazer, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Então, a gente já comentou sobre isso, mas um dos exemplos impressionantes que tem na Torá. Então, o Moshe Rabbeinu, ele viu que um Yehudi, ele estava apanhando, né, de uma forma covarde de um egípcio lá, um dos escravos judeus. Ele estava apanhando, estava sendo torturado, sem ter feito nada para isso. E está escrito que Moshe olhou para um lado e para o outro, e ele não viu ninguém, e ele foi lá e ele matou o egípcio. Teve uma consequência muito grande, ele foi condenado à morte, aconteceu um grande milagre, ele teve que ficar muitos anos escondido, fugindo do faraó que queria matar ele. Tudo isso porque está escrito, ele olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém. Só que no dia seguinte está escrito que ele viu dois homens brigando, o Datan e o Aviram, e ele foi dar uma bronca neles, e o Datan e o Aviram viraram e falaram para Moshe Rabbeinu, peraí, o que você vai fazer? Você vai matar a gente que nem você matou aquele egípcio ontem? Peraí, se Moshe olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém, como que o Datan e o Aviram sabiam que ele matou um egípcio? Então, uma das respostas que os nossos sábios eles trazem é que estava cheio de gente, não é que não tinha ninguém.
Então, o que quer dizer que o Moshe olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém? Ele não viu que ninguém ia fazer nada. Ele procurou e falou, está cheio de gente assistindo. Aquela síndrome, existe uma síndrome, que é chamada a síndrome do espectador. Quanto mais pessoas estão assistindo uma cena acontecendo, menos chance tem de alguém tomar uma atitude. Então, essa é a síndrome do espectador que estava acontecendo também na época de Moshe Rabbeinu. Está todo mundo assistindo o que está acontecendo, um ato de covardia. Moshe olhou para um lado e para o outro e viu que não tem ninguém, ninguém vai fazer nada, levanta e faz. Então, não é hora de humildade. Isso é uma humildade que, na verdade, é uma falsa humildade, é uma desculpa para não fazer o que você tem obrigação de fazer. Então, tem que tomar cuidado, né? Que mesmo as boas midot, os bons traços de caráter, muitas vezes, na verdade, são desculpas para a gente não fazer o que a gente deve fazer. Então, tudo isso, né? De ensinar Lahá, de ser o chefe, de mandar, de definir ordens, dar ordens para as pessoas, isso se tem pessoas melhores e mais capacitadas que você. Mas se não tem, tishtadel, levanta, arregaça as mangas e vai fazer o que tem que ser feito. E, Bezrat Hashem, nunca com arrogância. Então, quem é arrogante, quem gosta de dar ordens por arrogância, para mostrar ele que manda, ele que decide tudo, o que ele fala, as pessoas vão correndo fazer, isso é considerado um rachá aos olhos de Hashem, e com certeza essa pessoa não vai adquirir a Torá verdadeira de Hashem. Número 37, aqui olha que impressionante de novo, a gente vai ver uma das ferramentas para adquirir Torá, que a priori não tem absolutamente nada a ver com o estudo de Torá. Qual é a ferramenta número 37? Nose beol im havero. A pessoa que carrega o peso junto com o seu companheiro. Isso é um dos traços de caráter mais importantes de um Yehudi. Quando ele vê um irmão que está precisando de ajuda, dá o teu ombro, se for literalmente ou não literalmente, como fez Moshe Rabbeinu. Está escrito que Moshe, ele cresceu e ele saiu para ver os seus irmãos. O que quer dizer saiu para ver os seus irmãos? O sofrimento que eles estavam passando. Mas você não precisa sair para sentir o sofrimento. Todo mundo sabia o que os Yehudim passavam. Por que Moshe saiu para ver o sofrimento dos irmãos? Ele não saiu só para ver. Ele saiu para dar o ombro dele. Quando ele vê um Yehudi que está carregando uma pedra pesada, que está difícil para ele, literalmente ele dava o ombro dele. Ele é um nose beol im haveró. Ele carrega o peso junto com o seu companheiro. Então, isso é um dos fundamentos, uma das coisas mais importantes para um Yehudi. Ele sentir. Isso é um dos pontos que a gente falou, que a Torá ela foi entregue para um grupo. Se você não se sente parte do grupo, se você não consegue sentir a dor do próximo, significa que você não faz parte de Am Israel e você não tem parte na Torá de Hashem. Então, parte de um Yehudi está escrito que o povo judeu é comparado com um cordeiro. O que tem a ver o povo judeu com o cordeiro? Assim, os nossos sábios falam que quando você pega um cordeiro e você pega um pedaço de pau e bate no cordeiro, o corpo inteiro dele dói. Os outros órgãos do cordeiro sentem a dor junto com aquela parte que recebeu a pancada. Isso é Am Israel. A gente tem que sentir a dor das pessoas e a gente aprendeu isso de uma lição que Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu. Olha que coisa maravilhosa. Está escrito que quando Moshe Rabbeinu, antes de receber a Torá, se eu não me engano, 3 dias antes de receber a Torá, está escrito que Hashem, ele chamou Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, que eram os filhos de Aaron, os filhos mais velhos, e os 70 Keinim, os 70 anciãos, e Deus se revelou de uma maneira como ele nunca tinha se revelado em toda a história da humanidade. Então, essas pessoas, óbvio que um grupo seleto, um grupo muito especial, de pessoas muito elevadas, eles tiveram o mérito de ter uma visão divina. O que era essa visão divina que eles tiveram? Está escrito que Deus ele estava sentado no trono dele, com os pés dele apoiados sobre tijolos de safira. E depois eles viram o céu, né, numa claridade, num nível de pureza muito grande.
que quer dizer essa visão que eles tiveram? Olha que lindo que o Rashi explica para a gente. Os tijolos de Hashem, sentados, né, com os pés apoiados sobre tijolos de safira, representam os tijolos do trabalho no Egito. Enquanto os Yehudim estavam no Egito com um trabalho pesado, é como se Deus estivesse junto nos sofrimentos de Am Israel. Está doendo para ele os sofrimentos do povo dele. E o que significa a segunda parte da visão, aquele dia límpido, aquele dia de pureza incrível? É a alegria de Hashem que ele sentiu quando o povo judeu foi liberado. Então, são as duas faces da moeda. A gente tem que sentir qual é a dor do outro, tem que ser um nosel beolim haveró, chorar com a tristeza dos outros, sentir a dor das outras pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar feliz com as conquistas dos outros. Isso é um nível ainda mais difícil. Chorar quando eu vejo alguém chorando, isso qualquer um consegue fazer. Mas se alegrar com a alegria dos outros, isso pouca gente chega nesse nível incrível. Então, a gente tem que se trabalhar para fazer parte de Am Israel, para fazer parte do povo, chorar com o choro dos outros, com as dificuldades dos outros. Olha que interessante, na época que eu estava na Yeshiva, eu tinha um dos rabanim que dava aula na Yeshiva, ele chama Arav Matitiel Katz, e Baruch Hashem é uma pessoa com muita Torá. E por que ele foi? Era uma Yeshiva de Balei Tshuvá, pessoas que estavam fazendo Tshuvá, que estavam crescendo em Torá e Mitzvot, mas ele era um Rav muito grande, ele não era um Bal Tshuvá. Então, uma vez perguntaram para ele, por que você veio nessa Yeshiva dar aula de Torá? Ele falou, porque eu quero ter esse mérito de poder ensinar essas pessoas que abandonaram uma vida sem Torá e decidiram que eles querem ter Torá e Mitzvot. Então, já é uma pessoa especial, olha a sensibilidade que ele quer fazer parte dessa grande mitzvah de ensinar a Torá para essas pessoas. Mas, olha que bonito, uma vez a gente estava na aula e estava numa dessas últimas guerras que teve agora em Israel e tinha tido, infelizmente, uma tragédia. Fizeram uma emboscada em Gaza e mataram muitos Miluim. Então, Miluim são os reservistas do exército de Israel, da Tzavá, e que normalmente eles são convocados quando tem alguma situação de guerra. Então, esse grupo de Miluim, eles entraram num prédio, falaram que tinha alguém preso dentro de um prédio. Quando eles entraram, na verdade, era uma emboscada e eles implodiram o prédio e, infelizmente, morreram muitos dos nossos irmãos. E foi terrível, porque normalmente os Miluim já são pessoas casadas, já têm filhos, quer dizer, a tragédia é ainda maior. Então, o que aconteceu? No meio da aula desse Rav, quer dizer, um Rav que a gente pensa, ele não deve se importar muito com as guerras, o que está acontecendo. Olha que impressionante. No meio da aula, eu não lembro porquê, mas um dos alunos comentou com ele que tinha acontecido isso. Ele parou a aula e ele começou a chorar, de escorrer lágrimas. E ele contou para a gente, ele foi aluno do Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livrachá. Ele falou, quando se o Rav Chaim tivesse escutado uma notícia como essa, ele teria parado o shiur, ele teria aberto a parochet, a cortina do Aron HaKodesh, e ele teria passado meia hora chorando por essa perda de vidas. Olha o que é ser nosé beolim haveró, sentir a dor como se fosse um parente teu. Quer dizer, quanta gente está longe disso, quantas a gente escutou no além de uma desgraça, olha, morreu um soldado, morreu alguém, um terrorista esfaqueou uma pessoa, a gente muda o canal da televisão e a vida que continua e acabou. Quanta gente consegue de verdade sentir a dor dos outros e fazer parte de Am Israel. Então, a gente é bom a gente entender o longo caminho que Bezrat Hashem a gente tem de trabalho pela frente. Fora isso, é muito importante em termos do estudo da Torá, a gente estudar em grupos para quê? Para ser um nosel beol haveró, para carregar o jugo da Torá junto com outras pessoas. Às vezes, para alguém é mais difícil estudar, então estuda em grupos para ajudar outras pessoas a também terem Torá, você está também segurando o peso junto com essa pessoa. Outro ponto de nosé beolim haveró, de carregar o peso junto com o outro, a gente falou, né, muito bonito sobre a mitzvah de Kne lecha haver, adquira para você um amigo. O que quer dizer adquirir um amigo?
uma das explicações que a gente deu maravilhosas. O que é comprar um amigo? Comprar um amigo vale a pena. Todas as coisas boas que um amigo de verdade ele pode te oferecer, vale a pena passar por cima dos defeitos que ele tem. Então, carrega os defeitos, carrega os maus atos que essa pessoa também faz, como qualquer outro ser humano. Qualquer um tem erros também, tem defeitos na vida. Então, seja um nosel beolim haveró, carrega os defeitos do teu companheiro, mesmo quando isso é difícil. Isso é um ponto que a gente já falou algumas vezes nas aulas. Amar as pessoas que são fáceis, que são boazinhas, que são bonitinhas, fofinhas, todo mundo sabe. A grandeza está em gostar de verdade, em amar as pessoas que são difíceis, que não têm traços de caráter bons, pessoas que são mais estouradas, pessoas difíceis. Amar as pessoas fáceis, qualquer um sabe. A grandeza está em amar as pessoas difíceis. Então, isso é um nosé beolim haveró. Às vezes, para a pessoa, também é difícil ter esses traços de caráter. Não é que a pessoa está feliz de ser estourado, não é que a pessoa está feliz de ser egoísta. Às vezes, a pessoa sofre muito, só que é um traço que ela não consegue vencer. Então, se você quer ser um nosé beolim haveró, carrega junto com o teu amigo, passa por cima disso. A pessoa vem e fala feio com você. Você sente que dói também nela. Então, passa por cima e a gente vai estar ajudando a carregar o peso da pessoa. Então, a gente, com isso, vai estar, Bezrat Hashem, a gente vai estar fazendo parte de Am Israel. Um outro ponto de nosé beolim haveró é o contrário. Uma pessoa que, por exemplo, um Rav, que ele vai definir uma halachá, ele vai definir alguma ordem, ele vai alguma coisa que vai acontecer, é muito importante essa pessoa dividir essa decisão com outras pessoas também, deixa outras pessoas participarem. Aqui não só na halachá, muitas vezes, né, uma pessoa ela está em posição de comando, ela pode definir ela sozinha, divide com os outros também, deixa os outros participarem, deixa os outros darem a opinião deles, seja um nosé beola, aqui ao contrário, joga um pouquinho do peso das decisões também nas costas dos outros, para também dar o gosto para as outras pessoas de poderem participar, de poder dar a opinião delas. Então, isso vai definir também, Bezrat Hashem, a grandeza espiritual da pessoa. E aqui é muito difícil, né? A gente vai ver de novo o quanto o kavod, ele não permite que a gente cresça em Torá. Normalmente, quando a gente é muito orgulhoso, a gente não consegue escutar a opinião dos outros. Por quê? Porque toda vez que o outro pensa diferente de mim, a pessoa orgulhosa, o que ela pensa? Eu estou certo e o outro está errado. Se a pessoa é um nosé beolim haveró, dá hashivut, dá kavod para outra pessoa. Olha que bonito, kavod, honra, vem da mesma raiz da palavra kaved, koved. Koved é peso. O que significa dar kavod para alguém? Dar peso para a opinião da outra pessoa. Eu mostro que, olha, eu penso de um jeito, mas eu respeito tua forma de pensar e eu vou levar em consideração a forma que você pensa para talvez tentar pelo menos entender como você está enxergando a situação. E quantas vezes a gente vai descobrir que a gente está errado. Como a gente falou na questão do rabino, né, do Aseh Leharav, a gente falou que a Torá está escrito para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que quer dizer direita e esquerda? Direita e esquerda é relativo. Às vezes você está indo na direção errada, você tem certeza absoluta que é direita, e o outro está te falando que é esquerda. Talvez você está vendo a coisa de maneira limitada, você está indo na direção errada. Conta uma história, uma vez, de alguns cegos, que eles nunca tinham... Eles escutavam de um elefante incrível, de um animal incrível chamado elefante, mas eles não sabiam o que era um elefante. E um dia avisaram para esses cegos que o circo estava chegando e, junto com o circo, eles estavam trazendo um elefante. Então, eles quiseram entender o que é um elefante e o que eles fizeram. Cada um mexeu numa parte do elefante. Então, teve um que mexeu na perna do elefante e falou, uau, esse animal parece um tronco. Outro mexeu no rabo do elefante e falou, não, esse animal é que nem uma minhoca. Outro mexeu na tromba do elefante e falou, esse aqui parece uma cobra. Outro mexeu no dente do elefante e falou, não, esse animal é duro e pontudo.
quem estava certo, todo mundo estava certo, mas cada um está vendo a situação de uma maneira limitada. Então, assim, a gente tem que ter a grandeza de se alegrar com os ensinamentos dos outros, com a lógica de uma outra pessoa, com a forma do outro pensar, do outro encarar o problema. Se a gente souber dar hashivut, se a gente souber dar kavod, dar peso para a opinião dos outros, então, dessa maneira, a gente vai estar ganhando com isso Torá. Se eu dou kavod para o outro e eu escuto a opinião dele, mas escutar de verdade, às vezes a gente pensa que está fazendo um favor para o outro, deixando ele falar. Faz o favor para você mesmo, não para o outro. Quando você escuta uma outra pessoa, às vezes ele está te fazendo entender alguma coisa que até hoje você não conseguia entender. Então, isso é uma maneira da gente adquirir Torá. Também, quando uma outra pessoa erra, aonde se aplica também o Nosé Beolim Haderó, de carregar o peso junto com o outro, entra no que a gente falou de chamar a atenção de alguém que está errado. Se você vê uma pessoa que está fazendo uma coisa errada ou que falou no estudo de Torá, que falou alguma coisa errada, é uma grande mitzvah você corrigir a pessoa, mas com humildade e nunca com arrogância, nunca ficar feliz com o erro dos outros. Por que a gente fica feliz? Olha que impressionante. Toda vez que a gente vai estudar o Talmud, existe uma brachá que a gente faz antes de começar a estudar. Na verdade, essa brachá é uma bakashá, é um pedido que eu estou fazendo para Hashem, para que, Bezrat Hashem, eu nunca me alegre com os erros dos outros. Mas que pedido esquisito é esse? Por que eu vou me alegrar com o erro dos outros? Kavod, de novo, quando eu sou orgulhoso, eu fico feliz quando o outro erra. Por quê? Porque eu sou melhor que ele. Toda vez que o outro erra, me dá uma sensação que eu sou melhor que o outro. Então, Deus me livre. A gente nunca pode querer que os outros errem e corrigir as pessoas de uma maneira arrogante, de uma maneira feia. A gente tem que rezar para que os outros não cometam erros, mas, se acontecer, ter uma grande mitzvah da gente ajudar essa pessoa. Também, muitas vezes, a gente tem que tentar manter a tranquilidade quando alguém está discutindo com a gente, fazer a coisa bechalom, nunca pegar no pessoal. Então, quer dizer, entra numa discussão, mas entra para crescer, entra para trazer novos argumentos, mas nunca entra querendo vencer a briga. Olha que impressionante. O que é uma briga Leshem Shamaim? A Torá define qual é a machloket, que não é Leshem Shamaim, é a machloket de Korach Ve'adató, a machloket de Korach e os seguidores dele. E qual é a machloket, que sim é Leshem Shamaim? Então, ele fala a machloket de Shammai e Hillel, os grandes sábios de Torá, que o tempo inteiro estão discutindo. Existem muitas vezes no Talmud, o Talmud ele é feito basicamente de discussões. Então, o Talmud ele traz um ensinamento e traz opinião de um lado e do outro, às vezes, para o mesmo assunto, tem 4, 5 opiniões completamente diferentes. Então, o que os Rabanim eles fazem? Eles ficam discutindo para ver quem tem o melhor argumento para vencer a discussão. Muitas vezes acontece no Talmud que uma pessoa está ganhando a discussão e ele faz uma pergunta tão forte para a opinião do outro, que o outro não sabe responder, e de repente o Talmud traz aquele que fez a pergunta, ele responde a própria pergunta dele, quer dizer, tira a pessoa de uma situação de, aparentemente era um checkmate no jogo, acabou o jogo, a própria pessoa que perguntou, ele traz a resposta e a discussão recomeça. Então, por quê? Porque eles não querem vencer a discussão. Eles querem chegar na emet, na verdade. Então, eles discutem, mas eles discutem pela shalom, eles discutem leshem shamaim, pelos conhecimentos, e por isso que são discussões até hoje. O Korach, acabou a discussão deles, foram literalmente enterrados vivos. Ao contrário, Hillel e Shammai, as discussões deles estão vivas até hoje. Está escrito que toda vez que você estuda alguma coisa em nome de um sábio, é como se a boca dele estivesse se mexendo no túmulo agora, como se ele estivesse falando. O Hillel e o Shammai estão vivos até hoje através das discussões deles. Por quê? Porque era Leshem Shamaim, era Bechalom, era em busca da paz, em busca da verdade. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que ter essa ideia para adquirir Torá de verdade,
a gente tem que ser um nose beolim haveró, carregar o peso junto com o nosso companheiro, sempre que o outro precisa de ajuda, mesmo nas coisas que você, teoricamente, não teria obrigação nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, será que eu sou obrigado a ajudar essa pessoa? Mesmo nas coisas que a gente não é obrigado, é uma grandeza a gente poder participar, a gente poder ajudar alguém, a gente poder dar o nosso ombro para a pessoa, literalmente ou não literalmente, e a gente algumas vezes já falou isso, eu espero que entre pelo menos no meu coração e se entrar de mais alguém, Baruch Hashem, mas quantas vezes a gente pode ser nose beolim haveró, com um telefonema, perguntando para a pessoa se está tudo bem. Às vezes alguém conta para a gente um problema, a gente não vai ajudar a resolver. Tem coisas que, infelizmente, só a Hashem mesmo pode resolver. Tem problemas, tem situações que não tem como resolver, só a Hashem. Mas mesmo assim, quando você escuta o problema de alguém, o problema já foi dividido em dois. Ele já pesa metade do que ele pesava antes. A pessoa, muitas vezes, eu converso com as pessoas, eu não ajudei nada. A pessoa fala, ai, obrigado, Rafa, você me ajudou muito. Mas eu não fiz nada, eu não ajudei nada. A verdade é que, às vezes, só de escutar a pessoa, só de deixar a pessoa desabafar, a pessoa contar as dificuldades, ela já está dividindo isso em dois e, por isso, já está mais leve para ela. Isso é nose beolim haveró. Pegar um pouquinho do peso que está com a pessoa, pega para você esse peso com um telefonema, com uma mensagem, mostrando que você se importa. Como a gente consola um enlutado indo na casa dela, sentando em silêncio. Só da pessoa saber que você está lá, ela já se sente reconfortada, ela vê que tem pessoas que se importam com ela. A gente foi nose beolim haveró, e com isso, se a gente tiver esse traço de caráter incrível, então, Baruch Hashem, a gente vai ter o mérito para Hashem mandar para a gente a Torá, porque ele vai ver que a gente faz parte de Am Israel, a gente faz parte de um povo que todo mundo se importa uns com os outros e todo mundo está preocupado em se construir e, Bezrat Hashem, ajudar as outras pessoas.